Olá, eu me chamo Ana Luísa Bovoy e vou apresentar o trabalho Grupos de Polinizadores Associados à Flora da Área de Preservação Ambiental do Ibirapuitã. Bom, a gente sabe, né, que a vegetação nativa do Pampa ela vem sofrendo uma queda devido às diversas ações antrópicas no território, desmatamento, queimadas, utilização de agrotóxicos e expansão das áreas de monocultura. E essas pressões também são evidentes na área de proteção ambiental do Ibirapuitã. E essa área, né, ela compreende os municípios de Alegrete, Aguaí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, compreendendo uma área de 318 mil hectares de preservação ambiental, dentro do domínio do Pampa e das fitofisionomias de estepe, savana e mata ciliar. E uma preocupação que a gente tem é quem são os polinizadores dessas espécies presentes nessa área de estudo. Então, o objetivo desse trabalho é catalogar sistematicamente os grupos funcionais de polinizadores associados às espécies vegetais nativas da APA, analisar os padrões de interações desses grupos conforme o hábito de crescimento das plantas, identificar os status de conservação das espécies envolvidas. A metodologia foi a utilização de 2 listas de floras nativas da região da APA. Então, esse primeiro estudo da flora nativa da bacia do rio Ibicuí e também a lista da flora do projeto Restaura a APA na região da APA do Ibirapuitã. Então, a metodologia consistiu numa revisão bibliográfica das interações planta-polinizadora, identificação dos grupos de polinizadores através dos estudos da literatura. Depois, essas plantas elas foram identificado o hábito de vida e também o grau de ameaça segundo a IUCN. Bom, os resultados. Para a APA, a gente conseguiu mapear 400 espécies vegetais nativas, porém, dados com interações com polinizadores foram apenas para 57 espécies vegetais. Dessas, né, a maioria são ervas seguidas de arbustos, depois por árvores e palmeiras, caracterizando o tipo de vegetação da região. As plantas elas foram classificadas nos 4 graus de ameaça, então criticamente em perigo, quase em perigo e vulnerável. A gente também analisou, né, a interação com os polinizadores por tipo. Então, aquelas plantas que seriam generalistas, ou seja, que estariam associadas a mais do que um grupo polinizador, e as especialistas, aquelas que estão relacionadas apenas com um grupo. Então, a maioria das espécies, né, elas estavam associadas a apenas um grupo funcional de polinizadores, sendo que o grupo mais evidente são as abelhas nativas sem ferrão, que contemplam 4 plantas criticamente em perigo, 14 em perigo, 2 ameaçadas e 5 vulneráveis. Dentre elas, eu vou trazer as criticamente em perigo. Então, a gente tem essa bromélia, a tuna, que é um cactáceo, o lupino, que é uma erva, e o cravo do mato, que também é um cactáceo. Já as plantas com interações generalistas, aquelas que apresentam interações com 2 ou mais grupos funcionais de polinizadores, nós temos o cacto ouriço do mar, polinizado por abelhas e mariposas, a açucena, polinizada por abelhas, aves e borboletas, o cedro, polinizado por abelhas e mariposas, e o gravatá, polinizado por abelhas, borboletas, besouros e moscas. A sakura, polinizada por abelhas e insetos, e o cacto bola de limão, polinizado por abelhas e por vespas. Também temos a caúna, polinizada por abelhas e insetos. Como discussão, a gente observa, né, que existe a necessidade de restaurar as comunidades florais que garantam recurso a esses polinizadores durante todo o ano. A gente vê que é importante, né, a inclusão de espécies generalistas porque elas podem aumentar a resiliência das redes ecológicas frente aos distúrbios. É importante pensar estratégias integradas de conservação da flora e da fauna polinizadora e os resultados desses estudos, eles oferecem subsídios para orientar ações de restauração ecológica na APA do Ibirapuitã.
Muito obrigada ao ICMBio e o projeto Restaura a APA. Até mais!